o lindo, né, queridos, de você não governar nada na sua vida, é que o Espírito Santo vem e faz do jeito que ele quer fazer, né? E a gente não governa nada, a gente não manda em nada e a gente não tem controle de nada. Então eu fui escrever aqui o tópico da live, né? Meu amigo Samuel tá entrando aí, homem de Deus, pastor, médico, doutor, lá de Montes Claros, Minas Gerais. A gente tem uma história de quase 10 anos, né, de aliança. A gente é muito amigo e Deus lançou ele para a nação aí agora. Eu sou conectado, né, com alguns amigos aí, alguns filhos de Judá Bertelli. Deus conectou Sam diretamente com o apóstolo Bertelli. Ele anda com Bertelli hoje, é um homem de Deus, conectado com os céus. Honro muito a vida dele. E o Sam entrou aí, começou a liberar. Como eu falei, a gente não manda em nada, a gente não tem controle de nada. O Espírito Santo entra, faz o que ele quer e move do jeito que ele quer. E nossa função é se mover debaixo da nuvem, né? Então, já que a nuvem de Deus está aí, quando o Sam entrou, o Espírito Santo falou comigo, deixa ele liberar. Ele tem algo para liberar. Então, por isso que eu chamei ele e deixei ele liberar, que eu reconheço demais aquilo que o Sam carrega. Ele é um homem de Deus, conectado com os céus. E ele estava aqui me honrando, deixa eu honrar a vida dele também, né? Uma aliança aí de 10 anos, já vai fazer 10 anos, né? Já está chegando 2021. 2011, né, Sam? Sam veio aqui para casa. Eu e ele não tinha noção daquilo que Deus ia fazer em nossas vidas ainda. A gente tinha palavras, mas não tinha visto nada, né, visivelmente falando ainda. E aí Deus lançou a gente, conectou a gente com pessoas iguais, parecidas. As alianças que ele tem hoje são alianças que Deus me deu também. Então a gente fica vendo o cumprimento do propósito, se alegrando em ver ele sendo lançado, ele se alegrando em me ver sendo lançado, e a gente se alegra vendo os dois cumprindo aquilo que há 9 anos atrás a gente ouvia Deus falar a nosso respeito. Para a gente era loucura naquela época, a gente não tinha dimensão, e hoje direto nas lives do apóstolo Judá Bertelli está Samuel liberando, deixando o rio de Deus fluir através da vida dele. E eu, de vez em quando, eu brinco com o Senhor, conversando, eu falo, Pai, você não é gente, não. Você não é gente, não. Palavras que você deu para a gente há 12 anos, há 11 anos atrás, a gente vendo se cumprir agora, a gente fica maravilhado com o Pai que a gente tem, né? Como o Senhor foi fiel, eu e Sam conversamos um tempo atrás. O que faz a diferença no propósito é a fidelidade à palavra que nós recebemos, né, Sam? É verdade. Compromisso com a palavra que nós recebemos. E nós nos comprometemos com aquilo que Deus nos disse, né, há tanto tempo, que o Senhor vem falando e confirmando. Então, nós nos alegramos em ver um ou outro. Eu me alegro em ver ele sendo lançado. Eu sei que ele se alegra na mesma dimensão em ver o que o Senhor tem feito em minha vida. Então, a gente aqui é 2 irmãos, um apaixonado pelo outro. Eu, se pudesse, ele vivia na minha casa. Ele, se pudesse, vivia na minha. Meu casamento está vindo, viu? Já separe na sua agenda, por favor. Você é internacional agora, por favor, separe na sua agenda, viu? 3 de abril de 2021, por favor, separe na sua agenda, que se você não vier, eu vou ir em Montes Claros te buscar. Tá, pode deixar que é um compromisso me organizar para estar com você, meu irmão. Mas, Ian, eu te tenho aqui. Mas, Ian, foi muito claro no meu espírito. Opa, meu Deus, chegou uma autoridade. Meu amigo, foi apóstolo Hermes, ó. Não, chegou uma autoridade aqui agora, apóstolo Hermes. Aí é demais, tá? Aí é demais. Aí eu vou ter que sair, porque não tem como, né? Não tem como. Essa live tá... Eu perguntei o texto pro Senhor, eu falei, escreve o que nessa live? Ele bota aí, live fora do controle. Tá fora do controle, irmão. Tá aí o Samuel aqui, 2 tomados. Eita, e aí, Ian, o que aconteceu, né? O que aconteceu? Deus falou comigo assim, muito claro, falou assim, entra lá. Eu quero que você honre o Ian como profeta. Amém. Eu quero que você honre Ian como profeta. E aí, Ian, você sabe, a gente, por misericórdia, ouve o Espírito Santo, né? E o Espírito Santo falou comigo assim, olha, ele está ferido. Ele está machucado. Mas você vai entrar e vai reconhecer o que ele carrega. Amém, eu recebo essa cura. Eu recebo. E aí, enquanto eu estava aqui com você, o Senhor falou comigo muito claro, né, Ian? Ele falou que ele estava tirando os sugadores. Amém. E aí o Senhor me mostrou que pessoas que andavam com você
e que se colocavam como seu braço direito te abandonou. Verdade, verdade. E mais, te deixou na mão, Verdade, verdade. porque eram pessoas chaves no seu ministério. Verdade, verdade. Só que aí Deus falou comigo assim, ó. Aí eu tive uma visão, né? Eu vi uma plantação verdinha, verdinha. E eu vi esses discípulos amados que Deus está te dando, porque Ele mandou jogar uma flecha no seu peito. Eu joguei a flecha. Quando eu joguei a flecha no seu peito, bateu em você e eu vi seu corpo ser transformado. E o Amém. Senhor falou comigo um tempo de paternidade. Um Amém. tempo de cobertura e paternidade. Amém. E aí ele mandou pegar a espada, eu peguei uma espada, ele me deu uma espada, e eu bati, e quando eu bati, quebrou a armadura velha, ele falou, uma armadura nova. Amém. Amém. Meu Deus, meu Deus, decalabassura e cantarabaxa. Por que uma armadura nova, Senhor? Deus falou comigo assim, porque para uma história nova, uma armadura tem que ser nova. É forte. Decaste, pepe, coxocotocô, papapá, cheque, pepe, catarapacotoxô. Meu Deus, sabe o que ele mostrou, Ian? Eu vi você entrando num elevador. E o Senhor falou comigo que é um tempo de novos níveis. Amém. Só que ele está falando comigo que não vai ser mais pela escada. Porque é um tempo de alívio na sua vida. Amém. Amém. Eu concordo com essa palavra. Aí eu estava tomado aqui pela glória, eu estou tomado pela glória, né? Eu só estou me controlando porque eu estou no ambiente de trabalho, você sabe? Não, eu sei. Aqui eu não posso nem ficar muito aqui porque, né, a gente tem que ter vigiar, Prudência. mais, Tem que ser né? prudente. Tem que ser prudente. Mas foi muito claro no meu espírito que eu precisava reconhecer o seu chamado como profeta. Amém, Sam. Amém. Porque a unção que você respeita e honra, você atrai. E o interessante é que o Senhor falou comigo, pede ele para pôr a conta, por quê? Porque eu pensei em ofertar nessa palavra. E aí eu pedi para você pôr sua conta. Uhum. Quando Vou pôr de você novo, hein? Sai. pode pôr a conta. Vai falando, eu tô recebendo. Quando você pôs a conta, aí você começou a contar um testemunho, que você marcou a data do casamento, você fez algo para o casamento, agora. E tinha duas propostas, uma mais barata e uma mais cara. E você falou, vai na mais cara, porque Deus vai prover. Ele me deu uma palavra na hora que eu estava assinando, Sam. Ele falou, assine a mais cara, porque quem paga a conta sou eu. Calma aí, assina mais cara, meu Deus, porque quem paga a conta sou eu. Sabe o que Deus falou comigo aqui? Eu tô tomado. Libera. Meu Deus, eu tô tomado. Libera. Meu Deus, eu tô tomado. Sabe o que Deus falou comigo aqui? Hoje a live é prática. Hoje a live é prática. É um ensino de adoração na prática. Porque é fácil falar que vive pela fé, mas dá um passo de fé para quem de verdade crê. É isso. E aí Deus mandou colocar a sua conta. Engraçado, tinha poucas pessoas na live para você hoje. Aí Deus mandou entrar para dar alívio. Ele falou, ei, você precisa dar reforço para ele. Meu Deus. Aí a visão que eu tive foi que as pessoas que estavam com você estavam ajudando na plantação, mas também participariam da colheita. É forte. Aí o Mateus estava mandando mensagem para mim, perdido lá no vento, perdido no vento, perdido. Mateus estava tomado lá, perdido. Começou a conversar comigo aqui no direct. Eu vendi mais de 1000 hambúrguer e não sei o quê. Eu falei, meu Deus, vou conectar esse profeta aqui. Eu preciso lhe dar uma palavra. Aí
O homem tá com fome demais. Eu falei, ó, você conta só rapidinho aí como é que nos ligamos e tal, testemunho que Deus tem no coração. Eu já tava orando por cura, o povo tava assim curado. Meu Deus, já houve cura aí, foi forte, foi forte. Então, Ian, eu quero te reconhecer Amém, meu amigo. Amém. como um irmão querido que eu amo muito. Amém. E eu quero te dizer que você não tá sozinho. Amém. Amém. Eu quero te dizer que se depender de mim, você vai sentar à mesa junto comigo. Amém. Amém. Se depender de mim, aonde eu estiver alimentando, você vai alimentar também, meu irmão. Amém, meu irmão. Porque um dia você me serviu. Um dia você me recebeu como um profeta. Amém. Um dia você liberou uma palavra. Ei, andaste, pecoste, quiaste, papapaquicoste, cá. Liberou uma palavra na minha vida e falou comigo de uma unção do leão que eu nem sabia que existia. E eu fui ativado com a unção do leão. Meu Deus. Então o Senhor falou comigo assim, a unção que você respeita e honra se atrai, então você vai reconhecer a unção dele para você receber. Amém. E aí, meu irmão, vem o Mateus e fala da colheita sem ter ouvido nada. Eu garanto para você. Mateus, confirma aí se você tinha ouvido alguma coisa. E ele da falou, colheita para casamento, né? eu vi uma colheita e vi espiga de milho muito grande e a terra e tudo mais. Meu irmão, eu só quero te honrar como profeta que você é. Quero dizer para todas as pessoas que estão aqui que podem semear na vida desse homem de Deus. Ele vai casar e eu quero profetizar, Ian, que Deus vai te surpreender, meu irmão. Amém. Amém. E que toda desonra já caiu por terra na sua vida, porque você é um homem de Deus. Amém. Eu recebo. Você é um homem que carrega debaixo de liderança e obediência. Amém. O apóstolo Edilson, que é o apóstolo que ensina sobre mergulhar na presença, é referência no Brasil para isso. Né? Ele é o seu pai primeiro e depois o apóstolo Eduardo, meu também pai. é pai, né? É meu paizão. No profético. Meu irmão Du, né, que eu amo muito. Sim, muito. sim. Então é isso, meu irmão. Eu vim aqui só para falar que eu te amo. Eu também te amo, meu amigo. Saudade de você, inclusive. No seu casamento, e que no seu casamento eu quero participar. Amém. Plantando na sua vida e reconhecendo seu casamento Amém. como um portal de Deus nessa terra. Amém, meu amigo. Amém. Amém. E eu quero te falar, você não está sozinho. Amém, Senhor. Amém. Hoje eu vi um anjo aí nas suas costas dando alívio. E você está subindo de nível, mas não vai mais pela escada, vai pelo elevador. Amém. Amém. Por quê? Concordo. Por quê? Concordo e recebo essa palavra. Por quê, Ian? Porque é um tempo de velocidade. É o tempo do novo sobrenatural. É tempo de antecipação de sonhos. Amém. E nós estamos debaixo dessa palavra profética que o apóstolo da Betel tem liberado no Brasil e nas nações. Tempo Amém. de antecipação de sonhos. Tempo do novo sobrenatural. É Meu isso. Deus do céu. É isso. E é isso, meu irmão. E eu estou com você aqui e eu quero que você libere. Eu fiz você abrir um texto aí no vento, porque o Senhor falou comigo, vou dar uma palavra profética aí no vento. Ah, Eu estava no carro e eu falei, Ian, me ajuda aí, me socorre. E abre a Bíblia. E a Bíblia e o texto veio confirmando alívio, adoração, veio confirmando tudo. Por quê? Porque quem fala é o Senhor. E amém. nós não fingimos uma palavra profética. Porque a palavra do Senhor diz que ele é contra esses profetas que profetizam a palavra do outro diz, assim diz o Senhor. Não. Nós profetizamos aquilo que Deus tem nos dito. Nós liberamos aquilo que estamos vivendo. A gente não pode deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Isso. Então, eu quero sair daqui agora e quero que cada um fique aqui, permaneça aqui nessa live, porque nós vamos receber do que esse profeta tem para carregar, para liberar, que ele carrega, no Profeteia dessa noite. Amém, meu irmão. Te amo, viu? Obrigado. Você, te amo muito, obrigado, muito. te amo. Eu entrei aqui para te falar só isso, cara. Você não está sozinho. Amém, meu amigo. Amém, eu te amo. E Você sabe da nossa aliança, eu não preciso reafirmar ela aqui. Você sabe da nossa... cara,
deixa eu te falar. Conte comigo sempre. Sempre. Amém. E eu entrei Amém. aqui como seu irmão mais velho para te Amém. falar que você não está sozinho. Amém, meu amigo. Te Nossa amo. diferença, nossa diferença de idade não é muita, não. Pera aí, vamos Muita devagar não. aí. Você tá com quantos anos? Já te amo. Tá com quantos anos, Eu... Sam? não faz comigo, não, mas. Tô com Nem 35. eu contar a sua, você não contar a minha, e Tô com... a gente fica aí como você, como irmão mais velho. Tá bom, tô com Afinal, você 35. já está casado, então no espírito você é mais velho que eu mesmo. Você já está casado, 2 filhos, encaminhado. Ian, eu tô na idade profética, 35. 35? É, eu sou mais novo que você, 3 anos. Eu tenho Ó, 32. Ó, 32. Ó, entrando confirmação, para 33. Estou entrando para confirmação, 33. Tempo de quê? confirmação ministerial e 32, confirmação de transição. O que eu te falei? Novo nível. Meu É Deus, forte. eu tô É tomado. forte. Meu amigo pastor Ederson tá aí, ó. Se quiser chamar ele, pode chamar também, que é um homem de Deus, viu? Meu Deus, um homem Amém. gabaritado, um homem cheio de Espírito Santo. Amém. Apóstolo Ederson, se eu tiver aí, meu príncipe, manda um joinha aqui, entra com o Ian. Vamos ampliar essa mesa. Vamos ampliar essa mesa. Né? E aí nós estamos juntos. Estamos juntos, ó. Amém, meu amigo. Tem gente preciosa demais aqui. Meu Deus do céu, Leandro Miranda tá aí, Lívia, que sempre nos acompanha. Meu Deus, é gente demais, gente. Eu amo vocês. Amo de verdade. Eu sou amigo ou não sou, Ian? É, meu amigo, íntimo. Não, Esse é meu eu, coração. eu me importo ou não me importo? Fala a verdade. Importa, importa, importa. Conta o testemunho aí de seu pai, que eu te procurei no vento. Verdade. Estava em Vitória, Espírito Santo, saí daqui de Conquista corrido. Meu pai passou mal, foi quase a óbito, né? Eu comuniquei a alguns amigos poucos para estar intercedendo, mas na correria eu não tive nem tempo de comunicação para estar orando. E aí fui para Vitória, saí daqui de Vitória da Conquista, sou da Bahia, viajei 12 horas de carro para ir para Vitória, Espírito Santo. E quando cheguei no Espírito Santo, eu estava orando, né? E como eu disse, os médicos falaram para mim: vem porque seu pai vai morrer, pelo menos você vê ele antes dele morrer. E eu fui liberando uma palavra contrária, né? Eu falei, vou ver meu pai, ele vai sair daquela UTI e vai ficar vivo. Fomos liberando essa palavra. Quando eu pisei em Vitória, meu pai foi desentubado, que era impossível, segundo os médicos. Ele foi desentubado. Só que eu ainda estava preocupado, triste. Meu amigo Samuel me liga. Ian, como é que você está? Falei, ô Santo, estou em Vitória, Espírito Santo, assim, assim, assado. Expliquei para ele toda a correria. Ele falou, eu estava aqui em casa. Estava aqui, eu não lembro onde você estava em casa. Ele falou, Eu estava estava aqui, saindo do plantão, estava fazendo uma compra no supermercado. estávamos aí fazendo compra no supermercado. Ele falou, isso Santo me lembrou de você e falou que você estava triste, para me falar com você. Eu contei para ele toda a história. Ele, amigo, Deus está tirando toda a tristeza do coração, trazendo conforto, consolo, e liberou a palavra e direcionado 100% pelo Espírito Santo. Como eu disse, não tinha como ele saber, porque eu na correria eu não comuniquei ele dessa situação. O Espírito Santo lembrou, né? Amigo que é amigo é assim, né? Você nunca passa por uma guerra só. O Espírito Santo sempre lembra os aliançados daquilo que você está passando. Ele pegou no Espírito aí, veio, a gente orou junto lá. Foi violento, sobrenatural. E eu recebi aquela unção de conforto e consolo naquele dia. Amém. Ian, obrigado, cara, pela É oportunidade. isso, cara. Eu te agradeço. Te amo. Tá? Te amo, Te estou aqui amo. te ouvindo, quero receber do que você carrega. Tem algo para ser liberado aí nessa noite e tem que ser liberado. Tem que ser Amém. liberado. Amém. Bom? Te amo. Tem 40 minutinhos aí, dá pra gente liberar ainda. Tamo junto. Amém. Te amo. Beijo. Aleluia. Profeteia hoje literalmente fora de controle. Literalmente fora de controle. Meu Deus. Meu Deus. Vamos, né, gente? Fico feliz demais com o Sam, gente. Vocês não têm noção. Eu amo demais esse cara. A gente, como eu disse, a gente 11 anos atrás, sem ter noção, sem ter dimensão daquilo que Deus faria em nossas vidas. Eu e Sam, meninos na fé ainda, né? Mas recebendo palavras de Deus aí, talvez as que você está recebendo hoje pareciam não ser
visíveis, palpáveis. E hoje nós estamos vivendo aquilo que Deus tem para nós, né? Nós cumprindo o nosso destino, nosso chamado, Sam rodando a nação, eu rodando a nação aí também, pela graça do Senhor, pela misericórdia, mas nós estamos vendo tudo que Deus prometeu para nós se cumprindo. Alguém pediu para me orar pelo marido. Lu, no final eu vou dar um tempinho aqui para orar por pessoas e aí você coloca o nome do seu marido que a gente vai estar orando por ele. E aí vamos começar, né? Eu discerni a mesma coisa que o Sam havia falado, ainda tem algo para ser liberado. Então eu queria que você abrisse sua Bíblia em João 4, do 21 ao 26. Nós vamos falar sobre adoração, sobre o que é adoração, por que nós precisamos entender a adoração, por que nós precisamos compreender a adoração. E quando eu falo de adoração e nós trazemos para uma mentalidade ocidental e não oriental, nós entendemos que quem está falando aqui é Yeshua, é a mente de um judeu, é a mentalidade de um judeu. Jesus falando dentro de uma perspectiva judaica do que era adoração. E ele está conversando com a mulher de Samaria, né? Então o texto é muito conhecido. E eu quero trazer clareza de algumas coisas para nós nessa noite, para que nós possamos compreender aquilo que Deus está ministrando, aquilo que Deus quer de nós nesse tempo, né? Nós temos compartilhado isso aqui com os profetas que eu caminho, e nós ouvimos do Senhor recentemente que uma das coisas que mais entristece ele é um povo cantar algo que ele não vive. E é por isso que a adoração tem que ser não tem que ser só em espírito, ela tem que ser em verdade. E hoje eu quero trazer essa luz para você, o que uma vida de adoração, de sacrifício vai trazer de verdade para você. Então, abriu sua Bíblia, João 4, 21 ao 26. Vamos compartilhar aqui. Declarou ela: mulher, pode-me crer-me que está próxima a hora, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai? Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a adoração vem dos judeus. E quando eu estava lendo isso aqui, dá um stop, Deus falou assim, um dos problemas da sua geração é que eles não conhecem a quem eles adoram. Um dos problemas da sua geração é que vocês não têm profundidade no conhecimento do meu caráter. Vocês não sabem quem eu sou. Vocês não conhecem o meu caráter. Vocês não conhecem a minha pessoa. Portanto, vocês não conseguem se aprofundar numa vida de adoração. Então, primeira coisa que eu quero que você anote nessa noite. Nossa geração não é profunda na adoração, porque ela não é profunda na revelação. A nossa geração não é profunda na adoração, porque ela não é profunda na revelação. Você quer saber qual é o problema da nossa geração? Ela não gasta tempo com isso. Ela não gasta tempo a sós no quarto. Ela não gasta tempo dedicando ao Senhor e mergulhando em Deus. É mais fácil ir no YouTube e procurar uma palavra sobre aquilo que você quer ouvir do que gastar tempo mergulhando a sós em Deus para que você o conheça, para que a sua adoração seja real, para que a sua adoração seja genuína, para que a sua adoração seja verdadeira. Ela precisa ter profundidade. Não adianta ter cara de uma adoração espiritual se a sua adoração não é fundamentada em uma revelação real de quem é Jesus. E não se tem uma revelação real de quem é Jesus num culto. Não se tem uma revelação de quem é real Jesus ouvindo as pessoas falarem sobre ele. Se tem uma revelação real sobre Jesus entrando no seu quarto, fechando a porta, entrando no seu ambiente de secreto e conhecendo o Senhor. Então não tem como adorar quem você não conhece. Não tem como se aprofundar numa adoração se você não tem conhecimento e revelação de quem é Jesus. E esse é o principal problema da nossa geração. Me entenda. Nossa geração não tem profundidade na adoração, porque ela não tem profundidade na revelação. Não tem como você adorar quem você não conhece. Jesus ensina isso. Jesus fala sobre isso. Segundo ponto, vocês adoram o que não conhecem. Segundo ponto, mas está chegando a hora, e de fato chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E aqui nós vamos entender algo. Jesus está falando de um ambiente de adoração.
Jesus estava falando que havia um ambiente de adoração onde os judeus iam sacrificar. E qual era esse ambiente de adoração? Ele estava falando sobre 2 montes. Ele estava falando sobre 2 lugares de sacrifício. Eles estavam falando em 2 lugares onde os sacrifícios eram levados a Deus e eram oferecidos ao Senhor. Ele estava ensinando elas uma mentalidade correta de adoração. Então, Jesus está dizendo aqui, adoração para um judeu, querido, não tem nada a ver com cântico. Adoração para um judeu não tem nada a ver com música. Adoração, e você tem que entender que Jesus era judeu e estava falando com a mulher de Samaria, que era uma vertente do judaísmo. Entenda algo, adoração nas escrituras não tem nada a ver com cântico, tem a ver com sacrifício. Adoração nas escrituras não tem nada a ver com cântico, tem a ver com sacrifício. Quando Jesus fala de adoração aqui, ele estava falando de 2 gerações. Uma queria sacrificar no monte, outra queria sacrificar no outro. E ele está dizendo, vai chegar o tempo onde o sacrifício de vocês terá que ser feito no Espírito. O sacrifício não tinha que ser feito num monte. O sacrifício tinha que ser feito em uma vida. O sacrifício não tinha que ser feito em um determinado lugar. A sua vida precisava ser o sacrifício. E é por isso que lá em Romanos 12, Paulo fala, apresentem a vossa vida como sacrifício puro, santo e agradável a Deus, porque este é o culto de vocês. Ou seja, esta é a sua verdadeira adoração. Esse é de verdade o seu ato de adoração, a sua vida entregue como sacrifício vivo e ofertado a Deus. A dimensão de sacrifício que você vive na sua vida, a dimensão de entrega que você vive na sua vida, a dimensão de derramar da sua vida no altar de Deus, isto é adoração. Sempre que Deus está falando sobre adoração nas Escrituras, Ele está falando sobre uma dimensão de sacrifício. Quando Deus foi ser adorado por Abraão no monte, o que Abraão foi fazer no monte, querido, ele foi sacrificar. Ele fala, iremos eu e o menino até o monte, adoraremos a Deus e retornaremos. Abraão está falando de um sacrifício. Quando Salomão vai fazer a adoração para entregar o templo e consagrar o templo ao Senhor, o que ele vai fazer? Sacrifício. Quando Davi vai adorar a Deus, o que ele faz? Sacrifícios. E aí você fala, sim, os cânticos são adoração, e os cânticos são adoração, quando a sua vida corresponde com aquilo que está sendo cantado. E aí nós falamos de disciplinas espirituais, nós estamos aqui há 4 semanas falando sobre jejum, sobre palavra, sobre oração em línguas, sobre tempo a sós no secreto do Senhor, sobre aquilo que você vive e que você derrama no secreto. E eu quero dizer que cada ferramenta de sacrifício desse, cada intenção de busca, cada derramar de busca seu em direção a Deus, isto é adoração. Jejum, uma ferramenta violenta de adoração. Você está abrindo mão de comer da terra para poder comer dos céus. Tempo de meditação nas Escrituras. Eu conheço pessoas que acham que ler a Bíblia não é adoração. Você está devotando tempo ao Senhor, renovando a sua mente, tocando o seu espírito com a palavra de Deus. Oração no secreto, não preciso dizer que a adoração é tempo que você gasta investindo no seu relacionamento direto com o Senhor. Que a adoração, Ian, é toda a dimensão de sacrifício que você entra por amor a Deus. Adorar é sacrificar. E aí eu pergunto, qual é a sua dimensão de adoração hoje? O que você tem dado ao Senhor como oferta? E aí, Sam falou de dinheiro aí, batendo demais. Eu vou falar de tempo, eu vou falar de investimento no quarto, eu vou falar de investimento no secreto. Quanto tempo você gasta amando ao Senhor através da sua vida, através da sua busca? Qual é a dimensão de sacrifício que você vive hoje? Qual é a dimensão de sacrifício que você anda hoje? O quanto você jejua? O quanto você ora? O quanto você busca Jesus? Porque assim, as canções, elas só têm efeito no mundo do Espírito quando elas são reais em sua vida. Então, por exemplo, quando eu canto, eu te amo, Jesus, e a minha vida corresponde com este amor que eu professo. Aí as canções movem os céus. Estão me entendendo?
Quando a minha vida corresponde com o que eu canto, aí as minhas canções movem os céus. Ian, por que é tão diferente quando alguns adoram com canções num culto e o céu se move debaixo da canção que aquele cara canta? É porque a canção é bonita? É porque as notas são as melhores? É porque ele tem um melhor campo harmônico? Não. É porque na vida dele o que ele está cantando é uma verdade. E quando você canta uma verdade na sua vida, os céus se abrem para dar testemunho de quem você é. E o caminho, todos os caras que o caminham são ministros de adoração. Sabe o que Deus intensificou na vida deles? Não foi o tipo de canção que eles cantam. Deus não mudou o tipo de canção que eles cantam. Deus mudou a maneira que eles vivem. E mudando a maneira que eles vivem, Deus mudou a canção nos lábios desses caras. E hoje, eles são as referências de adoração que eu caminho. Homens tão apaixonados por Jesus. Homens que amam tanto ao Senhor, que gastam tanto tempo, que sacrificaram a vida deles por amor a Jesus, que quando eles pegam um violão e dão 3 notas, o céu cola. Por causa do campo harmônico? Não. Por causa da vida sacrificial. Abre sua Bíblia. Romanos 12. Vamos para Romanos 12 para esclarecer um pouco mais disso para você. Abre sua Bíblia em Romanos 12. Romanos 12. Sam, eu vi o texto que você postou aí, viu? Depois eu leio. Romanos 12. Vai lá, abre sua Bíblia em Romanos 12. Romanos 12, versículo 1. Ok? Paulo diz assim: suplico-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vocês ofereçam. A aula de moda. Suplico-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentem a sua vida em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque este é o vosso culto, ou seja, esta é a sua verdadeira adoração. E não sede conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que vocês experimentem qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aí eu quero trazer uma revelação aqui para vocês. Entenda algo. Ele está condicionando o cumprimento do segundo versículo ao primeiro. O que ele está dizendo? Que se você oferecer a sua vida como sacrifício vivo, santo e agradável, porque este é o verdadeiro culto de vocês, ele fala assim, aí a segunda parte se cumpre. Não sejam conformados com esse mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento. Aí você experimenta a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Na Bíblia judaica, não é boa, perfeita e agradável. É boa, satisfatória e fadada ao êxito. Entenda uma coisa. Quando você vive uma vida sacrificial, quando você vive uma vida de adoração, quando você vive uma vida onde você se derrama em Jesus, onde você jejua, ora, busca o Senhor e tem uma vida sacrificial, você não tem momentos de sacrifício somente, não só cânticos espirituais, você tem uma vida que respalda aquilo que você está cantando. E como diz os textos bíblicos, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Coração fala de entrega, coração fala de devoção. O que Deus estava dizendo? Eles estão cantando, mas eles não estão se derramando diante de mim. E aí uma chave que eu quero trazer para você nessa noite. Um entendimento que eu quero trazer para você nessa noite. Deixa eu só achar o texto. Cadê Jesus? Se você não tem uma vida sacrificial diante do Senhor, você não tem uma vida de adoração. E aí, uma das coisas que Deus tem me perguntado nessa quarentena, e eu tenho buscado isso e liberado isso sobre a minha geração. Qual o nível da sua devoção? A sua devoção, o nível da sua devoção, revela o nível da sua paixão. O nível da sua devoção revela o nível da sua paixão. E aí eu quero reconfigurar essa frase aqui. O nível da sua devoção revela o nível da sua adoração. Quanto você tem gasto a sua vida para se mover debaixo da vontade de Deus. Romanos 12. Então, o que ele está dizendo? Boa, se você entregar a sua vida como sacrifício santo, puro e agradável ao Senhor, porque este é o culto racional de vocês. Então, não é só sacrifício. Precisa ser um sacrifício santo.
precisa ser um sacrifício puro. E se tem uma coisa, tem uma palavra que Deus me deu essa semana, estou estudando sobre Jeú. Uma das coisas que Deus falou é: ninguém derruba um principado, ninguém derruba Jezabel se ele não tiver duas coisas. Se ele não tiver ousadia e se ele não tiver pureza. E aí Deus falou assim: sabe uma coisa que eu quero restaurar na minha igreja nesse tempo? É a pureza. E as pessoas perderam a pureza. Então Jeú chega lá, debaixo da torre, cheio de autoridade, ousadia, intrepidez, olha para cima da torre e fala: quem aí é por mim? Lá de cima se prostram 3 eunucos, 3 homens puros, que nunca haviam tocado numa mulher. E eles pegam Jezabel e jogam lá de cima. O que derrota Jezabel é a pureza, não é a sua intrepidez. Precisa de intrepidez, mas o que derrota Jezabel é a pureza. E sabe por que nossa geração está perdendo as guerras? Porque nós não temos uma vida de pureza. Nós não temos uma vida de santidade. Qual foi a última vez que você ouviu alguém falando sobre santidade? É uma pregação extinta em nosso meio. Santidade é uma pregação extinta em nosso meio. Você quer saber a maior ferramenta de adoração, o que torna um sacrifício aceitável a Deus, o que faz os olhos de Deus brilharem, não é só uma vida sacrificial. É uma vida que é sacrificada a Deus, pura e santa. Quer saber uma das formas, a maior adoração que sua vida pode atuar é uma vida de santidade. Quando você tem uma vida santa, querido, entenda isso. Quando você tem uma vida santa, o seu respirar é adoração. O seu caminhar é adoração. O seu trabalhar é adoração. Bater do seu coração é adoração. Uma vida santa, entrega como sacrifício ao Senhor. Devotada a Deus, derramada no altar de Deus, sangrando como cordeiro no altar de Deus. Isto é adoração. Aí quando você vai cantar, queridos, não precisa de muita coisa, não precisa da música do momento, não precisa da canção do momento, só precisa de um coração apaixonado por Jesus. E eu ando com ministro de adoração, homens que chegam num lugar e cantam uma palavra e os céus descem. Por quê? Porque a vida é respaldada em sacrifício santo, puro e agradável a Deus. E algumas pessoas me perguntam: Ian, por que eu não vivo sobrenatural? Por que eu não desfruto de Deus? Por que eu não desfruto da vontade de Deus? Porque para experimentar a vontade de Deus, sua vida precisa ser um sacrifício vivo, santo e agradável, entregue no altar dele. E essa vida entregue no altar dele, o Senhor te promete: pronto, quando você tem uma vida entregue no meu altar, eu vou revelar para você a minha boa, satisfatória e fadada ao êxito. Na versão judaica, essa vontade de Deus é boa, satisfatória e fadada ao êxito. Então, entregou a vida como sacrifício vivo, puro e santo no altar de Deus. O que ele vai fazer? Ele vai trazer uma revelação genuína de quem ele é para você. E tendo uma revelação genuína de quem Deus é, não tem como você errar na sua vida. Você vai conhecer a vontade boa de Deus. O que é a vontade boa de Deus? As coisas começam a dar certo em sua vida. Boa, satisfatória e fadada ao êxito. As coisas começam a fluir em sua vida. Você começa a caminhar debaixo da bondade e da manifestação da bondade de Deus. Aí você vai descobrir a satisfatória. Por que satisfatória? Porque você está satisfeito de estar no centro da vontade de Deus. No centro da vontade de Deus, a satisfação. No centro da vontade de Deus, a plenitude, a alegria, a satisfação de estar ali. Meu Deus, eu estou no melhor lugar que eu tenho para estar. Eu estou vivendo uma vida sacrificial. Eu estou vivendo uma vida santa. O manifestar da presença de Deus e da bondade de Deus me traz alegria e satisfação. A vontade de Deus, queridos, é o melhor lugar que você pode estar. Não há lugar na terra melhor do que estar no centro do propósito dele. Você quer viver uma vida onde você esteja feliz e satisfeito, esteja vivendo uma vida santa, derramada no altar de Deus. Isso vai trazer satisfação para você. Se você perguntar: Ian, você é feliz? Não, querido, não sou feliz não, eu sou muito feliz. Você está satisfeito, Ian? Querido, eu estou plenamente realizado, estando no centro da vontade de Deus. Aí ele fala: é fadada ao êxito. Boa, satisfatória e fadada ao êxito. Ou boa, perfeita e agradável. É agradável para quem, queridos? Na versão judaica. Eu gosto da versão judaica. Fadada ao êxito. Ou seja, vai dar certo. Quando você vive uma vida de adoração,
Quando você vive uma vida de derramar na presença de Jesus. Quando você caminha com Ele, quando você anda com Ele, quando a sua vida é um cântico de adoração vivo sobre a terra. Não tem como dar errado. Não tem como não funcionar. Não tem como as coisas na sua vida caminharem e não darem certo. Sabe, quando eu comecei a viver o melhor de todos os tempos da minha vida, quando eu comecei a andar no centro da vontade de Deus, de repente, tudo que dava errado começou a fluir. Tudo que dava certo começou a funcionar. Quando eu aumentei as minhas plataformas de busca, quando eu aumentei as minhas plataformas de sacrifício, quando a minha adoração saiu de uma profissão de fé e começou a entrar em mais dias jejuando, mais horas orando, mais tempo com a palavra, mais tempo a sós com o Senhor, não era mais um cântico, era uma vida devotada a Jesus, uma vida de adoração e de entrega a Ele. As coisas saíram de uma dimensão da promessa e entraram na dimensão da realização. Eu comecei a ver palavras que Deus me prometeu uma vida toda se cumprindo com muita velocidade, acontecendo da noite para o dia, as coisas fluindo, por causa de uma vida de adoração. Conheci a boa, desfrutei da perfeita, e hoje eu vivo a agradável. Boa, satisfatória e fadada ao êxito, na versão judaica. Boa, você vai estar bem lá. Satisfatória, plenamente feliz, fadada ao êxito. Tudo em sua vida, por você estar no centro do propósito da vontade de Deus, começa a dar certo. Tudo flui. Por quê? Porque você está exatamente onde você nasceu para estar, no centro da vontade de Jesus. Para a gente fechar, eu preciso só encaminhar para algo aqui. Eu queria que você, isso é o que nós precisamos fechar. Eu quero que você abra sua Bíblia em Salmo 115, do versículo 1 ao 8. Para a gente entender os benefícios da adoração, para você entender uma vida de sacrifício. Quando eu falar de adoração, eu quero que você traduza na sua mente sacrifício. Toda vez que eu falar adoração, traduza em sua mente uma vida sacrificial. Toda vez que eu falar adoração, converta na sua mente. Adoração não é cantar. Adoração é a minha vida derramada como sacrifício a Deus. Porque adoração na mentalidade do judeu não tinha a ver com cântico. Tinha a ver com um bezerro sangrando no altar. E é por isso que Paulo fala em Romanos 8 que a nossa vida tem que ser ofertada como sacrifício vivo ao Senhor todos os dias. Nós somos como ovelhas mudas, caladas diante do matador, ou seja, a minha vida sacrificada ao Senhor todos os dias. Essa é a verdadeira dimensão de adoração que Deus quer que você ande. E aí eu quero trazer para você só umas chaves para você entender o que é adoração, o que uma vida de sacrifício vai fazer com você. Salmo 115, versículo do 1 ao 8. Não a nós, Senhor, nenhuma glória a nós, nenhuma glória a mim, nenhuma glória a Samuel, toda honra e toda glória seja tributada ao Senhor e somente a Jesus. Mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Por que questionam as nações onde está o seu Deus? Nosso Deus está nos céus e tudo que ele deseja ele pode realizar. Os ídolos dele são pratas e ouros, feitos por mãos humanas. Preste atenção. Tem boca, os ídolos dos outros, tem boca, mas não são capazes de falar. Tem olhos, mas não podem ver. Tem ouvidos, mas não conseguem ouvir. Tem nariz, mas não possuem olfato. Suas mãos não apalpam, seus pés não caminham, som nenhum emite a sua garganta. Sejam como eles, todos aqueles que depositam a sua confiança. O que o versículo está dizendo? Preste atenção, ele está dizendo que você se transforma naquilo que você adora. Você se transforma em prol daquilo que você sacrifica. Você se transforma naquilo que você converge a sua vida em adoração e devoção. Então, se isso funciona quando eu adoro um Deus que é mudo, eu me torno mudo. Quando eu adoro um Deus que não é vivo, eu me torno morto. Quando eu adoro um Deus que não ouve, eu me torno surdo. Mas o que acontece quando eu adoro o Deus que tudo fala? O que acontece comigo quando eu adoro o Deus que está falando às nações? O que acontece comigo quando a minha vida se transforma numa vida de adoração e eu começo a adorar a Deus numa dimensão sobrenatural? Se quando eu adoro um Deus mudo, eu me torno mudo, quando eu adoro um Deus que fala o tempo todo, a voz do Eterno começa a coar através dos meus lábios. Tem boca, mas não são capazes de falar. Adoração libera sua voz profética.
uma vida sacrificial derramada no altar de Deus vai desatar os seus lábios, porque os lábios de Deus estavam desatados e Ele está comunicando e liberando e falando com as nações e desejando comunicar o que está no coração dele. Quando a voz de Deus é liberada através da sua boca, querido, o trabalho não te contém. Vocês viram Samuel? O Samuel estava no trabalho, passou um cara na rua, ele está adorando, está vivendo uma vida de adoração, está buscando o Senhor, está vivendo uma vida de intensidade no relacionamento dele com Deus. Aí Deus quer falar, só que a boca de Samuel agora é igual à boca de Deus. O que Deus fala nos céus, Samuel fala na terra. Aí Samuel está lá no trabalho, passa alguém na rua, Deus fala, chama, chama porque eu quero falar. Samuel, você é minha boca na terra, porque você viveu uma vida de adoração, agora os seus lábios são como os meus, e o que eu comunico nos céus, você comunica na terra agora. E aí Samuel agora ele é como Jesus, uma vida de adoração. O que Deus fala nos céus, ele fala na terra. E aí Samuel chama aquela pessoa e comunica com precisão aquilo que Deus estava falando nos céus. E aquela vida é alcançada. Quando você tem uma vida de adoração genuína, a sua boca se torna igual à boca de Deus. E você começa a comunicar na terra aquilo que Deus está comunicando nos céus. Ter uma vida de sacrifício vai colocar em seus lábios os sons dos céus. Ter uma vida de sacrifício vai te dar uma voz profética desatada. A sua língua será uma língua de fogo. O batismo de fogo do Espírito veio para liberar dons espirituais, e eu creio, concordo com isso, é verdade, mas veio para trazer na boca daqueles homens, e a partir do momento que a boca de um homem é tocada com fogo, a palavra de Deus é liberada com fogo. Até aquele momento não havia pregadores, não havia homens ungidos, não havia homens que liberavam a palavra, que iriam incendiar as nações, mas naquele momento, quando aqueles lábios são tocados com fogo, Deus desata o lábio daqueles homens, e a palavra que sai dali, sai uma semente de fogo dos lábios daqueles homens. Quando você tem uma vida de adoração, de sacrifício genuína, os seus lábios são desatados para ser igual aos lábios de Deus. Uma voz profética é feita em um altar de sacrifícios. Quando você começar a viver uma vida sacrificial, querido, foi assim comigo. Quando eu entrei numa vida de sacrifício, de verdade, de renúncia, de abrir mão, de entrar para plataformas novas de sacrifício, quando a adoração saiu da prática, saiu do campo da teoria, entrou na prática, Deus desatou os meus lábios. E a palavra que saiu da minha boca começou a transformar pessoas, começou a incendiar pessoas, começou a tocar vidas. Quando a adoração sai do entendimento e ela entra na verdade, porque Deus procura aqueles que adoram em espírito e em verdade. A sua adoração precisa ser um sacrifício espiritual, mas ela precisa ser real na sua vida. Precisa ser verdadeira. Quando você canta, Senhor, eu te amo, há uma sondagem no céu, querido, que olha para a sua vida e fala assim, é verdade o que ele está cantando? É. Então o céu se move. Agora, quando nós cantamos, Senhor, eu te amo, você é minha grande paixão. E quando Jesus olha para a sua vida, os céus olham para a sua vida. E eles não veem sacrifício sendo liberado nos céus. Eles vão dizer, essa vida de adoração não é real. Os céus não se movem. Tá pegando? Uma voz profética é feita num altar de sacrifícios. Quer aumentar a potência da sua voz profética? Aumente a dimensão de sacrifício no seu altar pessoal. Jejum é adoração, leitura da palavra é adoração, oração é adoração, busca é adoração, monte é adoração, a sós com o Senhor é adoração. Tudo que envolve sacrifícios espirituais são adoração, porque adoração é sacrifício. Tem olhos, mas não podem ver. É isso, ó, quem não oferta no altar do não de Deus não pode entrar no altar do sim. É isso. Tem olhos, mas não podem ver. Quando você entrar para uma nova dimensão de adoração, de sacrifício, Deus desata os seus olhos, porque Deus tudo vê. E aí você começa a enxergar como Deus enxerga. Você consegue ver aquilo que Deus vê. Você olha para as pessoas e não olha mais com seus olhos, porque seus olhos foram transformados por causa da sua vida de sacrifício e de adoração. Eles foram transformados nos olhos de Deus, e aí você não vê mais como você vê, você não enxerga mais como você enxergava. Não. Você enxerga o que Deus enxerga. Você vê como Deus vê. E aí você passa, querido, entenda duas coisas. Você passa a enxergar os céus e você passa a ver a terra de forma diferente.
você passa a ver os céus, você consegue contemplar o Senhor. Você tem olhos espirituais abertos para compreender o mundo do Espírito. Você tem olhos abertos para compreender aquilo que Deus está fazendo nas regiões celestiais. Mas você tem olhos abertos para, quando olhar para as pessoas, olhar como Deus olha. E você vai olhar para as pessoas e você não vai ver como os homens veem. Você vai ver com os olhos de compaixão e de amor de Jesus. Porque através de uma vida de sacrifício, os seus olhos foram transformados não mais nos seus olhos, mas nos olhos de Jesus em você. O sacrifício desarma seus olhos, primeiro, para relacionar-se com o Senhor face a face. A sua dimensão de sacrifício revela a sua paixão, e a sua paixão desata os céus. A sua dimensão de sacrifício desata os céus sobre sua vida, para que você comece a ver Jesus, para que você comece a vê-lo, a conhecê-lo. Quando eu entrei numa nova dimensão de sacrifício, querido, eu comecei a ter tantas visões. Deus abriu meu entendimento, Deus abriu meus olhos, Deus abriu minha compreensão espiritual. Eu comecei a ver Jesus, eu comecei a ter visões com Ele, eu comecei a ver os céus, eu comecei a ver anjo, eu comecei a ver demônio, meus olhos espirituais se abriram. Eu perguntei ao Senhor: Pai, o que você está me mostrando? Ele falou: estou mostrando para você tudo que eu vejo. A adoração te transforma naquilo que você adora. E quando você tem uma vida de adoração / sacrifício, no altar de Deus, os seus olhos são transformados nos olhos daquele que você adora. Quem você adora, querido, é Jesus. Os seus olhos serão transformados nos olhos dele. Segundo, enxergar como ele enxerga. Aí você para de olhar as pessoas como você olha com o seu julgamento. Você olha para a pessoa e enxerga o espírito dela. Você olha para a pessoa e vê o que está dentro dela. Você vê o que ninguém vê, você enxerga o que ninguém enxerga. Você consegue olhar para a pessoa e enxergar os medos, os teimosos, que precisa ser diatado, que precisa ser liberto, o destino dela, o propósito dela. Uma das coisas que eu mais amo, querido, em ter uma vida de sacrifício, de amor por Jesus, é enxergar o destino das pessoas e liberar elas para cumprir o propósito delas. Deus abre seus olhos para ver o coração das pessoas. Deus abre seu olho para ver o espírito das pessoas. Através de uma vida de adoração e sacrifício real, Deus abre seus olhos para ver tudo que ele vê. E aí você vai ver alguém em pecado, você não vai mais só olhar para o pecado dela. Você vai olhar para o destino dela. Você vai dizer: você está presa aqui, mas você não foi feita para a gaiola. Deus tem um céu, um destino, céus abertos para você. Aí você destranca a gaiola do cativeiro e libera ela para cumprir o propósito. Você para de olhar as pessoas como você olha, com os olhos da carne. Você passa a olhar com os olhos do Espírito. Terceiro, ver o que ele vê dentro das pessoas. Quarto, enxergar além o profético, o destino, as vontades de Deus. Enxergar as revelações do mundo do Espírito. Sabe o que você precisa, querido, para ver o que eu e Samuel vemos? Você viu eu e Samuel compartilhando o anjo aqui? Eu mandando meu anjo ir lá e mandando um anjo dele vir aqui liberar. Sabe que você precisa disso? Você precisa de uma vida de sacrifício para abrir os teus olhos. Porque o sacrifício de Jesus te salva, mas só tua vida de sacrifício libera teu destino. O sacrifício de Jesus te salvou, mas só uma vida sacrificial vai liberar você para cumprir o propósito. O sacrifício de Jesus te trouxe para o reino de Deus, mas só uma vida de sacrifício te dá velocidade para caminhar em Deus. Os sacrifícios do Pai te treinam, mas só seus sacrifícios pessoais te levam para o seu destino. O sacrifício do Pai, ele vai te preparar, ele vai te municiar, mas o Pai só pode lançar no físico quem Deus lançou no Espírito. Um Pai na fé só pode lançar no físico quem Deus já lançou no Espírito, querido. E você só é lançado no Espírito quando você tem uma vida de adoração de verdade. Você só é lançado por Deus quando você anda tanto com Ele, que Ele fala assim: eu tenho que enviar esse cara para as nações. Esse cara vê o que eu vejo, porque vejo que ele tem uma vida de adoração. Ele ouve o que eu ouço, porque ele tem uma vida de adoração. Ele é como eu sou. Eu tenho que lançar ele para o propósito. Aí Deus coloca um pai na fé, na sua vida e fala: pronto, filho, vou te lançar para o seu destino, vou cuidar de você, vou discipular você, vou orientar você. Para quê? Para que você vá e cumpra o propósito de maneira assertiva. Tem ouvidos, mas não conseguem ouvir. Ou seja, se eu adoro um Deus que é surdo, eu me torno surdo. Mas quando eu adoro o Deus que tudo escuta, quando eu adoro o Deus que está ouvindo os céus e a terra, quando eu adoro o Deus que está vendo todo tipo, está escutando todo clamor, está escutando todo gemido, está escutando tudo que está sendo falado em todo o tempo na terra, o que eu vou ouvir, querido? Eu vou ouvir tudo que Deus ouve.
problema da nossa geração é que como a vida dela de sacrifício é pequena, ela tem uma dificuldade: ouvir a Deus. Sabe quantos os seus ouvidos espirituais são desatados quando você entra numa vida de sacrifício real? Sabe, a maior pergunta das pessoas para mim é: por que eu não consigo ouvir a Deus? E geralmente eu pergunto qual é o seu nível de jejum? Qual é o seu nível de oração? Qual é o seu nível de leitura da palavra? Aí a pessoa me fala os níveis lá embaixo. Eu falo, querido, o seu nível de sacrifício é pouco. O seu nível de sacrifício, o seu nível de adoração é pouco. É por isso que você não ouve os céus. Você não está vivendo uma vida de adoração. Você está vivendo uma vida de conformidade. Conformados não tocam os céus. Indignados tocam os céus. Indignados com os outros, não. Indignados consigo mesmo. Esses tocam os céus. Então, quando você presta atenção, quando você adora o Deus que tudo ouve, e aí você começa a ter uma vida de sacrifício que condiz com o seu destino. Entenda isso. A plataforma de sacrifício que você precisa entrar é a plataforma que o seu destino requer de você. Uma vida de sacrifícios libera o seu destino. Uma vida de adoração libera o seu destino. Quando você entra para uma vida de sacrifício, Deus abre os seus ouvidos para ouvir os céus. Quando você entra para uma vida de sacrifício, Deus desata os seus ouvidos para ouvir e entender a voz dele. Quando você desata os seus ouvidos, Deus cura os seus ouvidos para que você possa ouvir aquilo que está acontecendo no mundo do Espírito. Deus abre os seus ouvidos para ouvir o coração das pessoas. Deus abre os seus ouvidos para ouvir o gemido da nossa geração. Deus abre os seus ouvidos para que você possa ter sensibilidade à voz do Espírito de Deus. Quer ouvir a Deus? Quer ouvir anjos? Quer ouvir as canções dos céus? Quer ouvir aquilo que Deus está falando no secreto, no oculto? Sabe, esses dias eu estava aqui em casa orando, buscando o Senhor. Aí eu fui ministrar num culto. Cheguei no culto. E a irmã falou comigo: irmão, você é tão íntimo do Senhor que você ouve os sussurros dele. Deus não precisa gritar para você ouvir ele. Basta ele sussurrar. Você está tão pertinho que você ouve a voz dele. Que ouvir a voz de Deus, querido, esteja tão perto dele. Sacrifique aquilo que for precisado sacrificar. Deixe aquilo que for preciso deixar. Mas esteja perto dele. Porque quando você está perto dele, a primeira coisa que Jesus faz é destapar os seus ouvidos. É um efatá. Os seus ouvidos são desatados para ouvir a voz dele. Dificuldade de ouvir a Deus tem a ver com pouco tempo sacrificado na presença dele, na palavra dele, com os princípios dele. Quando você aumentar a sua dimensão de sacrifício, Deus vai abrir seus ouvidos para ouvir os céus. Eu vejo Jesus colocando o dedo nos ouvidos de algumas pessoas. Eu vejo Jesus colocando o dedo no ouvido de algumas pessoas, dizendo assim: toda surdez espiritual, saia agora. Toda surdez espiritual, eu vejo o Senhor curando surdez espiritual nessa noite. Surdez espiritual, saia agora. Em nome de Jesus. Surdez espiritual, saia agora. Em nome de Yeshua HaMashiach. Eu vou sair e voltar. Vai continuar. 3 lives do Profeteia. Nunca fiz. Hoje o controle saiu. Saiu do controle hoje. Eu vou voltar para a gente terminar de falar sobre os ouvidos. Para você entender como a vida de sacrifício vai desatar seus ouvidos espirituais para você ouvir céus e terra. Então eu vou encerrar. Volta. Não sai não. Volta aí. Eu tenho mais 2 faculdades espirituais para falar. Serão desatadas em sua vida quando você entrar numa vida de adoração real. Meia-noite agora. Fechou um ciclo e inicia outro. Eu vou sair, vou entrar só para a gente terminar de liberar o que Deus quer que a gente libere, orar por vocês. E glória a Deus. Aleluia. Amém? Vou encerrar agora. Na próxima eu vou começar com o meu amigo Samuel. Sam, falta 1 minuto, Sam. 1 minuto, Sam. Espera aí que eu chamo você na outra live. Eu vou entrar e chamo você na outra live, Sam. Porque a gente entra junto. Aí você libera o que você quiser liberar e o que Deus botar no seu coração.